A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o capítulo 14. As 7 qualidades de um obreiro. O obreiro vocacionado e chamado por Deus possui muitas qualidades. Queremos mencionar apenas algumas. Amoroso. Não significa que ele deve ser um acariciador. Significa que o obreiro, em todas as suas decisões, busca revelar o amor de Deus e tem de Deus a direção para a solução dos problemas. Ele ama a todos, não faz acepção de pessoas. Ama o branco, o preto, o amarelo, o caboclo, a todos indistintamente. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. 1 João 4, 8, 9. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que, amados, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12, 15. B. Piedoso. Quando o obreiro é piedoso, ele nunca toma as medidas de imediato. Na hora de excluir uma pessoa, ele analisa o problema de ambas as partes, busca a orientação do Espírito Santo. O obreiro não é piedoso, vai logo metendo a faca, tendo cuidado. Tenha cuidado, obreiro, porque com o juízo com que julgar serei julgado, e com a medida que estiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 2. C. Misericordioso. Todo obreiro tem que exercer esse dom, que é o de misericórdia. Principalmente o ministério tem decidido sobre o obreiro fulano, de tal dirigir a congregação tal, e ele diz não, e termina não indo mesmo. E na maioria das vezes, esse tipo de obreiro é o que mais dá opinião no ministério. Cuidado, obreiro, com a sua chamada. Se o ministério não exercer esse dom, este obreiro será eliminado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Mateus 5, 7. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Mateus 6, 14. D. Carinhoso. O obreiro que possui esse dom é admirado por todos. Numa mão ele carrega o cajado, na outra o óleo. E se por acaso ele fere alguém, de imediato ele coloca o óleo. Isso não quer dizer que ele é um passador de pano morno nos erros. Pelo contrário, é um cumpridor das suas obrigações. Quando ele recebe uma bofetada, em vez de revidar, vai aos pés do Calvário, derrama suas lágrimas, se entrega ao Senhor e o Senhor cuida dele. O coro do hino 4 da harpa cristã diz: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. É flexível. O que é um obreiro flexível? É um obreiro que tem flexibilidade em todas as causas, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, isto é, sabe manter o equilíbrio das coisas. O obreiro flexível nunca toma decisões sozinho, como muitos fazem por aí. Aqui quem manda sou eu, aqui quem dirige sou eu, aqui quem determina sou eu, por isso faço o que eu bem entendo. Engano desse obreiro. Nós, obreiros, somos apenas uma partícula do corpo e sempre seremos, por isso dependemos de outras partículas para formar o corpo e tomar juntos as decisões. O obreiro flexível, maleável, dócil e submisso concede manejar facilmente as coisas. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns.
e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 22 e 23. F. Zeloso. O obreiro zeloso não deve dizer que ele é extremista, pelo contrário, ele zela pela palavra de Deus e pelos bons costumes, e se esforça para dar o melhor para si, de si para Deus. Nunca se cansa e sempre está procurando fazer o melhor para o Senhor. O obreiro zeloso nunca se coloca nos extremos. Ele é aquele obreiro equilibrado, que está sempre no centro, nem para lá e nem para cá. Jesus, na hora da sua morte, estava no meio, entre os dois ladrões. Sabe por quê? Porque no meio ele poderia salvar os dois, o qual que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de todas as obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. G. Reconciliador. Os obreiros que procuram se aplicar nesse ministério de reconciliação são os mais bem-sucedidos. Este ministério é o mais importante no exercício do ministério cristão. O obreiro que não possui este ministério é um fracasso. Cada obreiro deve procurar desenvolver esse ministério visando o crescimento da obra de Deus. Jesus nos deixou este grande exemplo na cruz, de braços abertos, como uma mão segurou a mão dos pecadores e com a outra segurou a do Pai. E assim ele estava reconciliando os homens pecadores com Deus. Meu irmão, companheiro de ministério e obreiro do Senhor, Deus não nos deu o ministério de murmuradores e de fofoqueiros, mas de reconciliadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Romanos 5:10. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus está com Cristo reconciliando o mundo e não lhe imputação de seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Efésios 2:16. Capítulo 15. Cuidados pessoais do obreiro. É o mesmo Deus de paz. Vós santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejamos plenamente conservados e irrepreensíveis para... Aleluia. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Gostaria de falar sobre o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, não devemos cuidar somente do espírito e da alma. O corpo é a caixa que esconde o espírito e a alma. Se esta caixa estiver com alguns defeitos, o espírito e a alma não se comportarão bem. 1. Tomar banho. 2. Escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Usar desodorante. Saber dar o nó na gravata. Se alimentar bem. Sempre que for às reuniões, atentar para a sua aparência. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
persevera nessas coisas, porque fazendo isto, tu salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. 2 Timóteo 4:16. Capítulo 16. O obreiro consciente da sua chamada. Nunca se contenta com aquilo que faz, sempre está se esforçando para fazer mais para Deus. São poucos os obreiros esforçados. Jesus viu esta necessidade de obreiros esforçados. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Portanto, caro obreiro, levante os olhos. 17. O obreiro e a sua chamada. Ter certeza que Deus o chama ou chamou. 1 Samuel 3:10. Espírito de sacrifício total. Isaías 6:8. Renúncia total. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Submissão total. Lucas capítulo 9, versículo 62. Paixão total pelas almas. Mateus capítulo 9, 35 e 36. Não fazer acepção de pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Capítulo 18. O obreiro cumprindo a sua chamada. Ama as almas. João, capítulo 3, versículo 16. Sofre pelas almas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28. Luta para conquistar almas. Lucas, capítulo 21, versículo 12. Atos 8, 3, versículo 3, versículo 4. Paciência para ganhar almas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 a 20. Persevera no trabalho. Atos, capítulo 1, versículo 14. Obtém vitória nos trabalhos. Isaías 53, 11. Capítulo 19. O obreiro e as suas oportunidades. O obreiro, sempre que lhe for dada a oportunidade, deve averiguar o tempo que lhe é cabível. Por falta de orientação, muitos passaram vergonha no púlpito ao ser convidado a encerrar a mensagem. Se o obreiro recebe a oportunidade para dar uma saudação, ele deve dar uma saudação e não pregar, como muitos fazem, cantam, dão testemunho, etc. Às vezes, o dirigente dá oportunidade para o visitante, tão somente para que ele não volte sem que tenha expressado sua alegria. Quando é para pregar e o pregador não conhece o estilo da igreja nem o pastor, ele deve se orientar antes do culto, para não ficar perdido ou para não passar vergonha. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Capítulo 20. A visão do obreiro deve ser grande. 1. Visão do céu. 2. Visão da obra de Deus. A visão dos céus é Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, João 3,16. Visão da obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. João, capítulo 4, versículo 35. Visão da glória de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3. Visão dos campos brancos. João 4, 35. Visão das almas famintas pela palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 16. Capítulo 21. Obreiro ampliando sua visão. Todas as nações. Marcos 11. Marcos capítulo 13, versículo 10. Mateus capítulo 28, versículo 19. Todos os povos. Salmos capítulo 2, versículo 8. Todos os limites da terra. Salmos de número 22, verso 27 e 28. Toda parte. Atos, capítulo 8, versículo 4.
todo mundo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E a gente vai estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deus abençoe.